E hoje nós vamos falar da palavra. Mas nós vamos falar também da palavra com o Espírito. Porque a palavra só não frutifica. Mas a palavra com o Espírito, ela frutifica. Porque palavra todo mundo tem. Jesus, ele chega lá em Mateus capítulo 16, no versículo 16 em diante, Jesus chega para os discípulos e diz assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Cada um tinha uma interpretação. Cada um tinha uma palavra. E os discípulos respondem e dizem, eles estão dizendo que o Senhor é o Jeremias, é o Elias, é o João, é um dos profetas e assim por diante. Jesus se cala, mas Jesus ali, quando ele se cala, ele está dizendo que todas aquelas interpretações foram interpretações sem o Espírito do Pai. São interpretações sem o Espírito de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter interpretações, entendimentos, luz na nossa vida que não seja pelo Espírito de Deus. Porque quando Deus fala e Deus cumpre. Quando não é Deus que fala, é a gente que faz a pedra se transformar em pães, de alguma forma, para matar a nossa fome, no entendimento humano, na razão, na emoção e assim por diante. Então, Jesus fala, e vocês que estão comigo já, né, que estão andando comigo, os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E diz a Bíblia que Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus naquela hora diz para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi nem a carne, nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então essa palavra que veio de Pedro foi uma palavra que veio do Espírito do Pai. Quando eu falo palavra que veio do Espírito do Pai, é por quê? Porque, irmãos, só o Espírito de Deus pode iluminar a nossa alma. Só o Espírito de Deus é que pode trazer a luz verdadeira para dentro de nós. Você sabe que nós somos tripartidos, nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Eu falo isso sempre aqui. Deus se comunica conosco onde? No nosso espírito. Romanos 8, né? O Senhor testifica no nosso espírito, pelo Espírito dele, que nós somos filhos de Deus. Então ele testifica no nosso espírito. Mas nós temos vontades, nós temos as nossas razões, nós temos o nosso entendimento, nós temos o nosso caminho, verdade ou não é? Como homem, nós temos. A própria palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Então nós temos a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Nós viemos cada um de uma família, podemos falar até de países, podemos falar até de cidades, né? Podemos falar até de bairros, irmãos. Você vai num bairro, você pode, às vezes, o entendimento que tem ali naquele bairro é diferente do entendimento que tem no outro bairro dentro da mesma cidade. Então nós somos pessoas que nós temos a nossa luz, nós temos o nosso entendimento, mas o que vai fazer a diferença em nós, na nossa vida, é quando o entendimento de Deus, a luz de Deus, sobrepor o nosso. Quando a gente subjugar o nosso entendimento ao entendimento de Cristo. Ele vem e fala no nosso espírito pela palavra de Deus. Aí você pode observar que nós nos encontramos conversando conosco. Eu falo comigo, você fala com você? Sim ou não? Então, quando você fala com você, é o seu espírito falando com a sua alma, ou a sua alma relutando contra o espírito, ou a sua carne falando com a sua alma. É uma confusão. Nós temos a voz da carne, diga a voz da carne, a voz da alma e a voz do Espírito. Qual é a voz que nós devemos ouvir? É a voz do Espírito. Porque quando a gente se converte ao Evangelho, o que é recriado em nós? É a alma, a carne ou o Espírito? É o Espírito. O que a Bíblia diz? Aquele que ganha a alma é sábio. Aquele que ganha a alma é sábio. Então, quando você vai ministrar para alguém, você já tem a sua alma ganha. Porque você já falou com você mesmo, você já convenceu a você mesmo.
Você luta contra as suas emoções, contra as suas razões, para viver a vontade de Deus. Você a cada dia está mortificando a sua carne e a cada dia está buscando o caminho da libertação. Isso vai acontecendo. Algumas vezes, algumas pessoas é rápido, outras pessoas é um processo longo. Mas a cada dia você vai se limpando para ficando cada vez mais limpo. A diferença é que voz que está vindo do nosso espírito, irmãos, é a voz da alma, ou seja, é a voz do espírito ou é a voz da palavra em si. É como, por exemplo, irmãos, aqui você vê que tem uma energia passando, não tem? Se uma lâmpada dessa está queimada, isso significa que a energia não chegou nela? A energia chegou nela, não chegou? Mas ela está queimada. O que tem que acontecer? Tem que trocar a lâmpada. Tem o quê? Trocar a lâmpada. Você sabe que Deus hoje vai trocar muitas lâmpadas. Tem que trocar a lâmpada. Sabe quando que eu tenho que trocar minha lâmpada? Sabe quando que você tem que trocar a sua lâmpada? Quando Deus fala conosco, a energia chega. Quando a energia chega no meu espírito, mas eu rejeito essa energia na minha alma. Que é isso, pastor? Quando você aceita Jesus, que você é recriado no Espírito, o Espírito de Deus, ele já está em você. Você pode não ser batizado ainda e nem ser cheio, mas ele já está em você. O Espírito de Deus, ele age no sentido, ele já está em você, ele já habita em você. Ele habita no seu espírito. Em alguns casos, quando a pessoa ainda não aceitou Jesus, o Espírito de Deus não habita, ele visita. Existe uma diferença de habitar, existe uma diferença de visitar. Ele só habita em quem é convertido. Amém, Jesus? Em quem é convertido. Mas ele visita quem não é também. Porque quem convence o pecador do juízo, da justiça e do pecado? É o Espírito Santo. Ninguém vem até Jesus se o Pai não trouxer. Então, de uma forma ou de outra, Deus fala com todo mundo. Diga amém, Jesus? Por isso que fala que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Alguns casos ele visita, alguns casos ele habita, ele mora. E no caso de uma pessoa que é convertida, o Espírito Santo habita nela. A energia chega em você. Existe uma fonte, existe uma rede de energia que é Deus. E o Espírito Santo é aquele que foi enviado para nos conectar com Deus. Para nos conectar com o Senhor. Para nos levar pelas Escrituras, para nos levar pelos mandamentos. Para trazer no nosso coração aquela palavra com o Espírito. Aquela que vai fazer com que as portas do inferno não venham prevalecer contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família. Agora, se a lâmpada estiver queimada, essa lâmpada tem que ser trocada. Porque a minha alma pode rejeitar a voz do Espírito. A sua alma pode rejeitar a voz do Espírito. Você quer ver uma coisa? A Bíblia fala que se alguém te magoar, o que você tem que fazer? Perdoar. Mas todas as pessoas aceitam essa instrução? Não. Isso significa que a energia chegou nela, entendeu? Isso significa que a mensagem chegou no espírito dela, mas a lâmpada dela está apagada. A alma dela rejeita aquela informação. A palavra de Deus diz que de tudo que passa nas nossas mãos, 10% pertence a quem? A obra de Deus. Mas todo mundo obedece? Não. Por quê? A lâmpada está apagada. A alma da pessoa rejeita aquela instrução. A alma da pessoa rejeita aquela palavra. Por quê? Porque ela pode ser avarenta, porque às vezes ela ama mais o dinheiro do que a Deus, ela ama o mamon, ela serve o mamon, ou uma série de coisas. Então, existem lâmpadas na nossa vida que precisam serem trocadas. Precisa ser trocado. Precisa. E a lâmpada, o que é a lâmpada? Olha Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Olha o que diz ali. Coloca para mim, por favor, olha só. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor,
que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Diga amém, Jesus. Então é a lâmpada onde Deus vem e ilumina. Ilumina. Aí o que você tem que fazer? Quando você sente essa iluminação, você tem que pregar para a sua alma. Você tem que pregar. Porque os traumas não estão no espírito. Os traumas estão onde? Na alma. Os gatilhos estão na alma. A emoção, a razão, é tudo na alma. Então, a nossa alma, ela precisa ser constantemente alimentada pela palavra de Deus. Ela precisa ser constantemente alimentada pelo nosso espírito. A conexão desse fio está no nosso espírito. Aí quando Deus fala conosco, a gente decide obedecer ou não. A gente decide fazer a luz de Deus brilhar na nossa vida, ou a gente decide viver com a lâmpada apagada. Olha o que diz Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. Olha só, porque nós temos também a nossa visão. Nós temos também a nossa maneira de enxergar. Mas Deus tem a forma dele de enxergar. E olha o que diz, a candeia do corpo são o que, gente? Os olhos no sentido que de visão. Você tem uma visão. Eu tenho uma visão. Nós devemos orar e falar para o Senhor, Senhor, abra os olhos do meu entendimento. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, porque eu sei que eu também tenho caminhos. E eu andarei por eles. Meu Deus, eu tenho um plano, estou colocando diante de ti, me dá a resposta. Me dá a resposta. Então nós também temos iluminação. Nós também temos visão. E algumas pessoas, elas rejeitam a luz de Deus, elas rejeitam a palavra de Deus para ficar com a visão dela. Tem gente que chega a dar cada desculpa esfarrapada. Quem escreveu a Bíblia? Não foi o homem, foi 40 homens durante 1.600 anos, em tempos completamente diferentes, e a palavra de Deus, ela não se contradiz. Que coisa linda, né, irmãos? E mesmo assim a pessoa fala assim, eu não creio na Bíblia, porque foi o homem que escreveu, mas ele estuda, ele crê no livro que o professor aplica, ele crê no filósofo, ele crê naquela pessoa PhD em direito, ele crê até em gibi, mas na Bíblia ele não crê. Não é que ele não crê, é porque ele não quer abrir mão da visão dele. E se quer que eu falo para você uma coisa, todo ser humano, sem Jesus, a sua visão, o seu caminho é trevas. A Bíblia fala que a luz que veio ao mundo é Jesus Cristo e veio para iluminar a gente. E para iluminar todo homem que veio ao mundo. Mas a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, eles amaram mais os seus próprios caminhos. Eles amaram os seus próprios caminhos. Por isso que eu acredito, irmãos, que um pastor, uma igreja, ela não tem que mudar o discurso da palavra para alcançar pessoas. Ela tem que pregar a luz para alcançar pessoas. As pessoas é que vão rejeitar ou aceitar o que Deus está falando. E quem rejeitar o que Deus está falando, o sangue dessa pessoa já não cabe mais na nossa mão. Quem não aceitar o que Deus está falando. E quem aceitar o que Deus está falando vai ser salvo. Amém, Jesus? Vai ser salvo. Porque nós temos o livre-arbítrio. Eu posso rejeitar a luz, eu posso rejeitar a energia, eu posso querer brilhar a minha luz que não é luz. Porque sem Jesus eu nada sou. Sem Jesus eu nada posso fazer. Quando nós não estamos, irmãos, dispostos a viver essa troca de lâmpada, dispostos a brilhar a luz de Deus na nossa vida, nós só vamos caminhar com Jesus até um certo ponto. Estava conversando agora com o pastor Carlos, com a pastora Adriana,
E ele soltou uma pérola ali que eu já peguei, já anotei e vou usar agora. Olha o que diz João capítulo 6, versículo 60. Olha só. Depois a gente volta aqui. João 6, 60. Jesus pregando que ele era o pão vivo que desceu dos céus, pregando para os judeus. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram o quê? Duro é este discurso. Quem o pôde ouvir? Ou seja, Jesus estava dando a palavra para eles, e eles acharam aquela palavra difícil de assimilar. Né? Jesus estava dizendo, eu sou um pão vivo que desceu do céu, e eles pegaram e rejeitaram aquela luz. Eles rejeitaram aquela palavra. E o que o Senhor Jesus falou? Jerusalém, Jerusalém, eu queria guardar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha guarda os seus pintinhos. Irmão, a galinha você pode caçar ela, pôr na panela, aquela coisa toda, mas vai mexer nos pintinhos de uma galinha para tu ver. Vai lá. Mexe. Passa perto. Se ela não bota tu para comer. Bota ou não bota? Bota. Aí Jesus fala assim, ó, ai de ti, Jerusalém, porque rejeitaste o Filho do Homem. Quando a gente rejeita a palavra de Deus vinda pelo Espírito, a gente rejeita o próprio Deus na nossa casa. A gente rejeita o próprio Deus na nossa vida. Tudo isso por quê? Porque não concordo com isso, porque não concordo com aquilo, porque não concordo. Irmão, se a gente vem num lugar para ser trabalhado, a gente tem que estar desarmado. A gente tem que estar disposto a ser desconstruído, para ser reconstruído. E a palavra de Deus é edificação para nossas vidas. A palavra de Deus é edificação para o nosso lar. A palavra de Deus é edificação. E esse povo, quando eles ouviram isso, eles acharam que era muito duro. Muito duro. Aí no versículo 61, diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos o quê? Murmuravam disso, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Ou seja, quando eles ouviram aquela palavra, eles acharam tão dura aquela palavra e eram discípulos. E Jesus sabia que eles estavam murmurando. Quando eu murmuro sobre uma palavra, é porque eu estou rejeitando ela, correto? Mas eu não estou rejeitando só a palavra, estou rejeitando o Espírito. Eu estou rejeitando a proteção. Eu estou rejeitando o anjo que Deus coloca sobre aquela palavra para me guardar e para guardar minha casa e para guardar minha família. Olha que coisa séria. Eu estou rejeitando o favor de Deus. Mas por quê, pastor? Porque na minha cabeça, aquilo não entra, pastor. Irmãos, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Se você sair daqui e falar para alguém que está lá, agora, tomando cachaça, usando droga, que você é dizimista, ele vai te condenar. Ele não vai olhar para a cachaça que ele está tomando, para a droga que ele está cheirando, para a droga que ele está fumando, e nem para a mulher que ele está batendo em casa, e nem para aquilo que ele está fazendo contra a família dele. Ele vai te condenar, porque você está abençoando a obra de Deus. Isso é luz ou é trevas na vida de uma pessoa dessa? Pois é. E tem gente que deixa a luz para dar ouvido a essas trevas. Mas por quê? Porque nele também há trevas. Quem concorda com treva, é treva. E quem concorda com luz, é luz. Você tem que tomar muito cuidado para quem você está emprestando o seu ouvido. Muito cuidado. Quem concorda com treva, ainda é trevas. E quem concorda com luz, é luz já. Guarde isso no seu coração. Aqui tinha mais de 20 mil pessoas, aproximadamente 20 mil pessoas, que estavam seguindo Jesus, mas estavam cheios de lâmpadas apagadas. Estavam ouvindo Jesus, mas rejeitaram a palavra do Espírito. E são três que testificam nessa terra: a palavra, o sangue e o Espírito. Se você não recebe a palavra com o Espírito, você pode ter certeza que a alegria da salvação não vem, a remissão não vem, a salvação não vem, e não vem também o Espírito. Mas se você começa a receber a palavra de Deus no seu coração,
e começa a subjugar a sua luz, o seu entendimento, ao entendimento de Deus, automaticamente as lâmpadas começam a serem trocadas. Um dia eu tinha uma lâmpada apagada, tudo aquilo que falavam contra a igreja, que falavam contra pastores, que falavam contra os crentes, eu tinha dentro de mim, a ponto de um dia eu ir para um estádio de futebol, com 17 anos, passar em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, aí na Águia de Aia, em São Paulo, Terminal e Carvalho, e meus colegas passaram, e eu parei, fiquei olhando, o povo estava com a mão na cabeça, fazendo oração de libertação, expulsando. A minha luz não era luz, o meu entendimento não era o entendimento de Deus. Se eu soubesse que se eu impor as mãos sobre mim mesmo, eu posso expulsar demônios, eu não faria o que eu fiz. E eu comecei a gritar, Timão, pastor, ladrão, o meu dízimo que eu não entrego aí, seu sem vergonha, xinguei. Ainda bem que Deus é bom, não mandou um raio e me matou. Ainda bem que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele leva em conta quando a luz chega e eu rejeito. Porque uma vez que iluminado pela palavra, nós não somos mais leigos. E a Bíblia diz que aquele que conhece e sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. E quando a pessoa insiste em andar segundo os seus próprios caminhos, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para o tal. Nós estamos tendo o privilégio de sermos iluminados pela palavra de Deus, de aprender da parte do Senhor a palavra que produz salvação, a palavra que produz vida, a palavra que vem para levantar e restaurar nossa casa, restaurar nossa família, restaurar nosso ministério, restaurar nossa saúde. E nós não podemos achar que é duro, mesmo que seja. Nós devemos dizer, Senhor, Tu sabe o que fala. Que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Porque se rejeitarmos essa palavra com o Espírito, nós vamos cair no braço de outro. E o texto fala isso. Você quer ver? Jesus, sabendo que eles murmuravam, Jesus mudou o discurso, gente? Sim ou não? Não, olha só o que ele fala, 62. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele estava dizendo, olha, da mesma forma que eu vim, né, vocês vão me ver subindo. Aí que eles piraram mesmo, esse cara é louco, esse cara é doido, esse cara é maluco. Chegaram a falar que Jesus expulsava demônio por poder de Beelzebú e tudo. Não nesse contexto, mas já falaram. Continuando, Jesus continuou falando. O Espírito é o que? Vivifica. A carne, para nada, aproveita. As palavras que eu vos digo, são Espírito e vida. Se você rejeita a palavra de Deus que vem pelo Espírito, você está rejeitando o Espírito de Deus e a vida. A vida que Deus fala em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida, e que vocês tenham vida com abundância. Os olhos que você tem que ter, tem que ser os olhos do Senhor. Você sabe que o Senhor nos chama de ovelhas, irmãos, e a ovelha não enxerga muito bem, mas a ovelha pode ter a visão de águia, a ovelha pode ter a visão de Deus nela. Porque a visão de Deus sobre nós é que faz toda a diferença na nossa vida. É que faz toda a diferença na nossa casa. Eu conto para algumas pessoas que eu percebi que durante esses anos, coisas desbloquearam na minha mente. Eu lembro quando eu comecei a pregar o Evangelho, pregando, fazendo a obra de Deus numa região. E quando Deus me colocou numa outra região, eu sentia que a minha mente fazia assim, ó, ela destravava. É como se você estivesse aqui assim, ó, e você só enxerga o que está aqui. A nossa visão aqui é limitada, não é verdade? Só que se você sai lá fora, a sua visão é mais ampla. Agora, se você pega um drone, não precisa nem ser um helicóptero, nem um avião, um drone mesmo. Se olhar de um drone no computador, e o drone sobe e você olha de cima, sua visão é maior. Então Deus quer chegar e Deus quer trabalhar na nossa vida, a ponto da nossa visão ser um drone,
onde você consegue ter uma amplitude maior de todas as coisas, uma visão maior de todas as coisas. É uma sabedoria que a visão de Deus traz para nós. E aí, quando você estiver diante de qualquer adversidade, você vai ter pessoas ali e você vai saber conduzir aquilo. Porque Deus já desbloqueou a sua visão. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque a sua visão não é sua. A sua visão está ligada ao Espírito de Deus. A sua visão está ligada ao Espírito Santo, está ligada à palavra de Deus. E com ela você vai conseguindo romper, tomar as decisões corretas, as decisões certas e ser cada vez mais abençoados em nome de Jesus. Vamos lá. Jesus foi falando, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem eram os que haviam de entregar. E aí ele fala mais, olha só. E dizia, por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for o quê? Concedido. Continue, o 66. Desde então, depois Jesus falou assim, ó, o Espírito que eu estou dando para vocês, a palavra, ela tem Espírito e vida. Eles não conectaram, eles não receberam. A energia chegou neles, a palavra chegou neles, porque a palavra veio com o Espírito. Só que eles rejeitaram a palavra, olha lá. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Quem não aceita a palavra de Deus, não anda com Deus. Hoje tem um monte de gente que fala que é de Deus do jeito deles. Eu não entendo isso. A pessoa ser de Deus do jeito deles. Eu fico olhando Jesus quando ele chega e fala assim para Pedro, vem me segue. Para Mateus, para Tiago. E foi chamando. Jesus não fala, vem que eu vou seguir vocês. Porque Jesus não pode seguir trevas. Ele é a luz. Deu para entender? Ele é a luz. Quantas vezes a gente vê um embate entre Jesus e Pedro? Pedro toma a frente na luz que ele tinha, na visão que ele tinha, quando apareceu no monte Moisés, Elias, e ali estava o Senhor. E estava lá Pedro, Tiago e João. E Jesus se transfigura diante deles, uma experiência fantástica que eles tiveram. E Pedro tomando a frente, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. E a gente fica contigo lá, né? De repente vem a voz e diz, este é o meu filho amado. É a ele que você tem que ouvir. Deus estava falando em outras palavras, né? Deus estava dizendo, a missão que eu dei para ele não foi essa, de ficar aqui no conforto desse monte, com Moisés, Elias e vocês. A missão que eu dei para ele foi ir até a cruz por vocês. A visão que Jesus tinha era do chamado dele, não era dele pessoal. Era do chamado dele. O Pedro, ele não falou aquilo por maldade. O Pedro não falou aquilo. Pedro ficou extasiado com a experiência que ele teve. Mas aquela direção que Pedro teve ia neutralizar a obra de Deus na vida de Jesus. Se nós não abrirmos mão da nossa visão, a obra de Deus pode ser neutralizada na nossa vida. Porque eu não conheço um evangelho sem renúncia, eu não conheço um evangelho sem esforço, eu não conheço um evangelho sem dedicação, eu não conheço um evangelho sem obediência. Eu não conheço um reino de Deus bagunçado. Você conhece algum reino de Deus bagunçado? Eu não conheço. Eu não conheço. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a voz que fala conosco, é uma voz que quer trazer o nosso bem-estar. Mas a voz que Deus fala conosco é uma voz que nos leva a sair da nossa zona de conforto, por causa do outro que está sofrendo. Por causa do outro que está padecendo. A voz que Deus fala conosco é a voz que nos leva a pensar, a levar o Evangelho cada vez mais longe, para cada vez mais pessoas serem salvas.
A voz que fala conosco não é a voz, vai faltar para mim. A voz que fala conosco é a voz, eu planto e eu colho porque Deus é comigo. Eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então essa é a voz do Espírito, essa é a voz que eu não posso rejeitar, porque se eu rejeito, eu estou ligado com o Espírito Santo, mas eu estou bloqueando a ação dele na minha vida. O Senhor me chamou para a obra, o Senhor pode estar chamando muita gente aqui para a obra, e a gente pode estar o quê? Aceitando ou não, é verdade ou não é? Sim ou não, gente? Sim. Então eu posso estar bloqueando. Pastor, eu posso bloquear a ação de Deus? Posso. A Bíblia fala, não extingais o Espírito. O que é extingar o Espírito? É se opor àquilo que o Espírito fala. É se opor àquilo que o Espírito traz. Ah, pastor, mas eu estou tão chateado, porque eu já passei por isso, já passei por aquilo, já passei por aquilo outro, já passei por aquilo lá. Então você tem que ser curado na sua alma, porque aquela pessoa te adoeceu e você deixou. Começa a pregar para a sua alma, começa a dar palavra para a sua alma, começa a alimentar a sua alma com a palavra de Deus. Não deixa a sua alma, a sua razão, a sua emoção, esse sentimento, esse mal que está dentro da sua alma, neutralizar a energia. Não siga com lâmpada apagada. Você tem que brilhar a luz de Deus nessa terra. Você tem que brilhar a luz de Deus na sua casa. Você tem que brilhar a luz de Deus na sua família. É a luz de Deus que nós temos que brilhar. Muitos ali, irmãos, eram discípulos, mas quando ouviram uma palavra dura de Jesus, eles estavam pautados em lâmpadas apagadas, e eles decidiram, não vamos mais andar com ele. E Jesus muda o discurso? Jesus não muda o discurso. Olha o que Jesus faz. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também o quê? Retirai-vos, querei vós também o quê? Será que Jesus estava chateado ou não estava com eles, hein? Jesus vira para os apóstolos e fala, vocês também querem ir embora? Já tinha ido embora mais de quase 20 mil pessoas. Irmãos, às vezes a gente acha que a gente está perdendo pessoas, porque as pessoas estão deixando a gente. Mas a gente não está perdendo pessoas quando a gente prega a palavra com o Espírito. São as pessoas que estão se perdendo, infelizmente. Por quê? Porque não querem abrir mão da sua luz, que não é luz. Porque luz sem Jesus é treva. Luz sem Jesus é treva. Assim como tem filho que quando é contrariado em casa, ele abandona a casa do pai, o colega dele, aquele que ouve ele, que combina com ele, aquele que aceita o que ele fala, é que é gente boa. O pai que trocou fralda, que lutou, que educou, que ralou, que colocou coisa dentro de casa, que não deixou passar fome, ele não presta. O que presta é aquele lá de fora, porque aquele lá de fora concorda com a mente dele, mas é tudo treva. E eu estou para ver um filho que faz isso e não paga um preço, não sofre. Passa por problemas que poderiam ser evitados. E por mais que alguém chega para ele, dá uma palavra para ele boa, parece que ele está bloqueando sempre aquela palavra boa. E isso acontece também na igreja. Então que nós venhamos ter a lâmpada de Deus acesa sobre as nossas cabeças. E que deixemos essa luz de Deus nos dirigir. Porque a lâmpada de Deus está relacionada ao mandamento. O mandamento de Deus, a instrução de Deus, o conselho de Deus é luz para nós. É luz para a nossa vida. É luz para a nossa casa. É luz para a nossa família. E quando ele pergunta isso, querei vós também retirar-vos? No versículo seguinte diz, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem? Ele não fala para onde. Ele fala, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus falou o quê? As palavras que eu vos digo são palavras com espírito e vida. O Pedro pegou aquilo.
Quando Jesus fala, vocês querem também retirar-vos? Olha o que eles iam perder. Eles iam perder 12 cadeiras ao lado de Jesus. Eles iam perder de serem fundamentos na doutrina do Evangelho. Eles iam perder de serem 12 pilares da Nova Jerusalém. Eles iam perder um galardão tremendo por rejeitarem a luz de Deus. Meu irmão, como tem gente que diante de uma instrução de Deus, ele trava e ele não pratica. E o diabo fala, é isso mesmo, não faz não, por causa disso, porque se você fazer isso, isso aqui vai acontecer isso. Começa a trazer um monte de voz da carne, começa a trazer um monte de voz da emoção, da razão, e a pessoa não tem noção que por trás daquela desobediência, o que ela está perdendo. Ela não tem noção como a pessoa está perdendo. Está jogando fora galardões de Deus maravilhosos, tremendos. Diga, Deus me livre isso. Irmãos, não tem ninguém nesse mundo que tenha a palavra de vida eterna, a não ser Jesus Cristo. Para quem iremos nós? Ali não tem. Ah, mas o outro concorda comigo. Não tem. Mas o outro? Não tem. O outro? Não tem. Só Jesus tem. Lembre sempre desse fio. Lembre que aqui tem energia. E lembre que mesmo tendo energia, alguma lâmpada pode estar apagada. E tem que trocar a lâmpada. Quando fala trocar a lâmpada, tem que trocar a alma. Mas em que sentido trocar a alma? Trabalhar essa alma. Tirar as trevas dessa alma. Consertar essa alma. Amém, Jesus? Para que essa alma venha a brilhar uma luz, que não é a luz dela, mas é a luz de Deus. Volta lá em Mateus para mim, no versículo 22 ainda. Do capítulo 6. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Não rejeite essa palavra que vem com o Espírito. Olha lá. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem o quê? Bons. Todo o teu corpo terá o quê? Luz. Continue. Se porém os teus olhos forem o quê? Maus. Todo o teu corpo será o quê? Tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então Deus está dizendo que a luz que há no homem pode ser trevas. Está relacionado o quê? Visão. O salmista diz assim no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus inimigos, meus adversários, investiram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Irmãos, é isso que Deus quer que nós tenhamos. O Senhor como a nossa luz. A palavra de Deus, ela tem que estar dentro de você, a ponto de você olhar alguma situação na sua vida e Deus falar com você aqui dentro, através dos versículos da Bíblia. E aí você vai estar querendo fazer com suas próprias forças, e Deus vai estar falando com você aqui dentro. E aí você abre mão da sua razão, da sua emoção, se sujeita ao Espírito de Deus. E a sua decisão vai ser acertada, mesmo que você faça isso às vezes chorando, sem querer fazer. Por exemplo, o perdão. Tem gente que acha que o perdão é sentimento. O perdão é posicionamento. O sentimento Deus trabalha depois. A cura Deus vai trabalhando depois. Porque não é fácil perdoar na hora que o negócio está pegando, não. Na hora que a pessoa está ali naquela situação. Mas irmãos, quando você decide, é decisão.
Quando você decide perdoar. Tem gente que acha que amar é sentimento, amar é decisão. Sabia que amar é decisão? Que Deus manda amar quem te odeia, que história é essa? Você sabe que a pessoa te odeia, Deus manda você amar ela. É decisão. Você sabia que amar é diferente de gostar? Deus não mandou você gostar de todo mundo, mandou? Você não vai gostar de todo mundo. Você acha que você vai gostar de todo mundo? Não vai, porque tem gente que vai fazer coisa que você não vai gostar. Então não vai dar para caminhar, não é verdade? Mas se depender de você, você abençoa. Se depender de você, a pessoa precisar de você, você de todo o coração, você ajuda. Amém, Jesus? Isso é amar, é decisão. Você decidiu ser assim. Você decidiu. O dia que alguém deixar as emoções conduzirem elas, misericórdia, irmãos. Nós devemos ter decisões dentro do nosso coração. Decisões. Tem gente que gosta de uma fofoca, não gosta? Sim ou não? Gosta de coletar informações? Não é verdade? Mas essa pessoa, ela pode até gostar de uma fofoca, mas ela pode decidir não participar mais. É ou não é? Eu conheci uma pessoa, que essa pessoa, ela gostava de uma outra pessoa, que biblicamente falando, é proibido esse tipo de relacionamento. Já entendeu aí, não já? Família tal, já entendeu, né? Sem a julgar, sem estender o dedo, respeitando. Amém, Jesus? Cada um faz o que quer. E aí um dia a pessoa falou para mim, pastor, mas como é que pode? Eu quero me batizar, mas eu gosto, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Eu falei, entendo. Mas eu não quero mais saber disso, eu quero ser uma pessoa conforme o Senhor ensina aí, conforme a palavra de Deus ensina aí. Eu falei, legal, vou te dar um exemplo. Eu falei, que exemplo? Eu falei, tem homem que gosta também de várias mulheres. Tem ou não tem? Tem. Mas quando ele casa, ele decide ser fiel a uma. Mesmo que apareçam outras. Não é que ele não gosta. Não é que ele não quer experimentar. Não é que ele não quer uma experiência. Ele decidiu. Eu falei, então você decide nenhum e nem outro. Decide viver assim, até Deus trabalhar em você. A pessoa falou, fechou, me deu um abraço e se batizou nas águas. Renunciou. Completamente renunciou. E é uma bênção. Pensa numa pessoa de caráter, pensa numa pessoa, gente finíssima. Uma bênção. Então, quando nós falamos em tomar decisões voltadas a emoções, a gente vai achar que Deus só está no culto quando a gente arrepiar. A gente vai achar que Deus só está no culto quando a gente sentir uma coisa gostosa. Irmão, eu já preguei a palavra de Deus moído. Eu já peguei a palavra de Deus sem minha família no Rio Grande do Sul, que eu não queria colocar um dedo no altar. Eu estava arrebentado. E foi um culto em que Deus curou pessoas de surdez, curou pessoas de caroços, curou tanta pessoa que eu fiquei assim, olhando assim, e dentro de mim eu falei, meu Deus. E o Senhor falou, eu não opero pelo seu estado, eu opero pelo que eu sou. Você está arrebentado, você está moído, você está quebrado, você está chateado, você está numa posição que você não queria estar, mas mesmo chorando você está. E por você estar, eu opero através de você. E depois Deus foi e concedeu o desejo do meu coração. Fala para o seu irmão assim, não pare por causa dos seus sentimentos. Amém, Jesus? Porque a luz que tem que estar em você é a luz do Espírito. A Bíblia fala que nós semeamos a palavra de Deus andando e chorando. Tem hora que é andando e chorando. Tem hora que a gente vai igual os apóstolos, né? A gente vai de 2 em 2,
demônio manifesta, a coisa começa a acontecer, a gente volta para Jesus. Senhor, o Senhor não sabe o que aconteceu. Tem hora que é andando e se alegrando. Mas nem sempre é andando e se alegrando. E o seu ministério não está medido por você estar chorando ou por você estar se alegrando. O seu ministério está de pé desde o dia que Deus te chamou para a obra. Independente do que aconteceu ou do que acontecerá. Continue. Só continue. Só continue, porque assim como Josué estava diante do Senhor com as vestes sujas, e o Senhor enviou um anjo, repreendeu Satanás, trocou as vestes de Josué, Deus também abençoa a nossa vida. Deus também abençoa o seu ministério. Deus também abençoa a sua casa, Deus também abençoa a sua família. Pega a palavra de Deus e construa na sua vida, não destrua você. Construa, construa. É luz, lâmpadas trocadas. Lâmpadas trocadas. Não rejeite a palavra de Deus. E se eu rejeitar, pastor? Oséias 4:6, vai lá. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o quê? Faltou porque rejeitou. Deu para entender? Faltou por quê? Eu posso rejeitar a energia do Espírito? Eu posso rejeitar a palavra com o Espírito? Posso ou não posso? E eu vou viver com a luz apagada. Por isso que você vê muita gente, irmãos, que vive com a luz apagada dentro da igreja. Você fala, nossa, mas o irmão está dando essa atitude, o outro está tendo essa atitude, porque é a luz apagada ainda. Mas se ele ficar firme segurando no Senhor, Deus vai trocar essa lâmpada em nome de Jesus. Essa lâmpada não vai ficar apagada. Essa lâmpada vai brilhar. Vai brilhar. Você sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai dar luz a todos que estão em casa. Aleluia. Pastor, na minha casa está só treva, só treva, só treva, só treva. Por favor, irmãos, sem nenhum tipo de acusação, mas vamos responder para nós mesmos. Qual é a luz que nós estamos fazendo valer dentro da nossa casa? Porque hoje eu tenho desculpa para beber na Bíblia. É só não se embriagar. Mas eu tenho na Bíblia uma mensagem que diz que não é bem assim. Mas será que a pessoa quer ouvir? Hoje a Bíblia fala contra idolatria, não fala? Mas eu posso falar assim, não mexe que isso aí é meu. Posso ou não posso? Cada um anda no luz que quer. E ninguém pode fazer nada. Cada um anda na luz que quer. Só que a luz pode ser treva, né? Porque não está na Bíblia. E você vai escolher andar nas trevas. Porque você é teimoso, porque você é teimosa. Olha o que acontece quando a gente rejeita a palavra. Leu o início. Irmão, quantos crentes você não vê por aí sendo destruído? Família destruída, casamento destruído. É verdade ou não é? Por quê? Porque quando vem o conselho da palavra, a pessoa ela baseia as suas atitudes no que ela pensa. Tem que trocar essa lâmpada, queridos. Tem que trocar essa lâmpada. Você está recebendo uma palavra que tem espírito e vida. Você pode se retirar um dia, ir embora e nunca mais voltar. É um direito seu. Mas você pode segurar essa palavra e falar assim, Deus, troca essa lâmpada. Eu quero brilhar a luz que não é a minha, eu quero brilhar a luz que é a sua. Gente, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final é do quê? De morte. Então só esse versículo é para a gente olhar para dentro de nós e fazer uma oração e falar assim, eu não quero andar no meu caminho. Eu quero andar no seu caminho.
Ensina, Senhor, o teu caminho. O Senhor é a verdade, o Senhor é a luz. O Senhor é a vida. Foi destruída porque faltou o conhecimento, faltou porque rejeitou o conhecimento. Rejeitou. Nunca rejeite o conhecimento de Deus. Jó 29, do 1 ao 3. Vamos primeiro no Salmo 119, 105, depois termina no Jó. Ou em Mateus 5. Olha só o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz. Provérbios 6, 23. O que é lâmpada? Vai lá. Deus também fala que além de ser a alma do homem. Porque o mandamento é o quê? E a lei, luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Eita glória! Volta lá para o Salmo 119, versículo 105. Então o mandamento, a gente aprende a palavra, amém? Palavra baseada nas escrituras, digam graças a Deus. Que vem com o Espírito, diga amém, Jesus? Vem dos céus. Você vai em Gênesis e Apocalipse e você não tem contradição. Vem de Deus essa instrução. Vem de Deus. O que esse mandamento é para mim? Esse mandamento é lâmpada para os meus pés. É lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. É o que me faz enxergar. É a direção que Deus está dando para mim. Agora, irmãos, essa lâmpada, ela tem que brilhar o meu caminho. Ela mostra o meu caminho. Diga amém, Jesus? Mas olha só o que Jó fala no capítulo 29, no versículo 1. Aonde essa lâmpada tem que estar também. Além do conhecimento do caminho, da direção. Porque eu posso ter a direção e eu posso não andar por esse caminho que Deus está abrindo. Não é verdade ou não é? É. Então a lâmpada ela tem que estar acesa na minha cabeça. Diga assim, ó, põe a mão assim, ó, fala assim, ó, a lâmpada do Senhor, o Espírito do Senhor tem que estar acesa na minha cabeça e me guiando. Amém, Jesus? Olha só, prosseguiu Jó no seu discurso dizendo: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Olha o que ele fala. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. A lâmpada de Deus, o entendimento de Deus, a palavra de Deus vinda com o Espírito Santo, ela tem que estar sobre a sua mente. Ela tem que estar acima de você como homem, de você como mulher, de você como ser emocional, de você como ser carnal, de você como ser humano. Ela tem que guiar você. Romanos 8 diz, nós não somos devedores da carne para vivermos segundo a carne, mas nós somos devedores do Espírito. A Bíblia fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que são guiados pelo Espírito. Então não basta somente eu compreender a palavra, ela tem que ser Senhor da minha vida. Eu não posso aceitar Jesus só como Salvador. Senhor, dor de barriga, me salva. Senhor, as coisas apertaram, me salva. Senhor, estou com dificuldade na família, me salva. Tudo isso é lícito. Mas eu tenho que também aceitar Jesus como meu Senhor. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Como que eu posso contribuir mais com o teu reino? Senhor, eu quero salvar pessoas. Senhor, eu quero ter pessoas do meu lado, eu quero influenciar essas pessoas para o bem. Eu quero levar a tua palavra, Senhor.
Senhor, eu quero somar com o meu pastor, eu quero somar com os obreiros, eu quero somar com os meus irmãos, eu quero que as potestades que agem sobre Campo Grande caiam por terra, eu quero orar por Campo Grande, eu quero orar por Mato Grosso do Sul, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Aleluia, irmão. Eu não quero só um Deus que me salva, eu não quero ser egoísta e só pensar em mim, eu quero ser uma fonte de amor. Eu quero ser uma bênção. Eu quero fazer a diferença. Eu sei que o Senhor me salvou e me deixou nessa terra vivo porque o Senhor quer me usar. Então eu quero ser usado por Ti. Eu não quero perder tempo com isso, nem com aquilo outro. Eu quero me curar, eu quero me levantar, eu quero ser uma bênção. Deus, eu quero ser uma bênção. Talvez muitos estão lamentando como Jó. Senhor, como eu era, Senhor, quando eu resplandecia a Tua lâmpada sobre mim. Quando o Senhor me guardava, como eu era, Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero essa lâmpada sobre mim de novo. Senhor, eu quero brilhar a Tua luz. Eu quero ser cura para minha família. Eu quero ser bênção para minha família. Eu quero brilhar a Tua luz, porque nós somos a luz do mundo, irmãos. Fique em pé, Mateus 5,14. Nós somos a luz do mundo. Diga para o seu irmão, nós somos a luz do mundo. Fala para ele. Eu vou fazer uma oração hoje sobre essa palavra de Jó. Vós sois. Jesus falando, fica imaginando Jesus falando, né? Reúne assim para os discípulos. Jesus não falou isso para todo mundo não, viu? Você acha que ele falou isso para todo mundo? Ele falou para a igreja. Olha o que ele fala para a gente. Os discípulos, os seguidores. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Vós sois a luz do mundo. Brilha essa luz na sua casa. Brilha essa luz na sua família. Versículo 16. Assim, diga para o seu irmão, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aleluia!